Olá, olá! Neste vídeo eu vou falar com a mamãe que tem um bebê que só dorme mamando ou só dorme no colo e acorda várias vezes na noite. Na verdade, eu recebi essa pergunta na caixinha. Tô com ela aberta aqui e a mamãe diz: Luana, meu bebê só dorme mamando. Ele tem associação do colo. Ele acorda várias vezes na noite e ele só volta a dormir se ele mamar ou se ele ficar no peito. Então, essa pergunta, né, pode ser a sua dúvida também e eu vou resolver respondê-la aqui no YouTube, tá? Então, se você não me segue toda semana, eu tenho vídeos novos, já aproveita aqui e segue para você acompanhar esses vídeos novos, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí a ter boas noites de sono, tá bom? E já vou aproveitar aqui e deixar um recadinho, que eu vou abrir a agenda da consultoria para o mês de fevereiro. Então, na descrição do vídeo eu também vou deixar, tá? O link para inscrição aí para a lista de espera para a agenda de fevereiro, tudo bem? Então vamos lá, eu quero responder essa pergunta sobre a associação de sono, né? Como é que funciona aí, na verdade, esse bebê que só dorme mamando, esse bebê que só dorme no colo, esse bebê que tem uma famosa associação de sono. Na verdade, Luana, eu não acredito em associação de sono. Eu até acreditei por muito tempo, tá? Mas depois, estudando tanto e buscando conhecimento e entendendo mais sobre fisiologia do sono, entendendo mais sobre terapia, entendendo mais sobre comportamento humano, eu não gosto de usar muito esse termo associação de sono, porque eu acredito que se um bebê, né, só consegue dormir assim, provavelmente tem algo por trás. Vou te dar um exemplo. Talvez você saiba, né, que você quer emagrecer, né, para ficar mais fácil, e você sabe que o doce, né, ou o chocolate, ou algum alimento não é positivo ali para você emagrecer. Só que muitas vezes você precisa daquele doce. Tem muita mulher, tem muita mamãe que precisa do doce depois do almoço, ou no final da tarde, no final do dia. Ela sente aquela necessidade, o corpo pede, né? Eu não vou entrar nessa parte tão técnica do doce, mas é assim. Então eu sei que eu quero emagrecer, mas eu preciso daquele doce e aquele doce me dá uma satisfação naquele momento. Então todo o meu corpo se move para comer aquele doce e muitas vezes eu não vou conseguir comer só um pedacinho, vou comer mais e mais e mais. É exatamente isso. O que a gente chama de comportamento disfuncional é toda vez, né, que a gente precisa muito daquilo. Então se um bebê, né, maior de 6 meses, que só dorme mamando e ele não consegue voltar a dormir de nenhuma outra forma na madrugada, né? A mãe que já tentou conforto progressivo, que eu já falei aqui em algum dos vídeos, a mãe que já tentou várias coisas e esse bebê só dorme mamando, ele só consegue voltar a dormir mamando, provavelmente ele está com um comportamento que pode ser disfuncional. De novo, se esse bebê é maior de 6 meses, também já deixei aqui no canal um vídeo falando sobre o bebê até 6 meses, sobre a importância desse dormir mamando até os 6 meses, tá? Então, este comportamento ele pode estar desequilibrado, pode estar disfuncional. E toda vez que a gente tem um comportamento disfuncional, o que a gente está ligado? Tem um sentimento por trás. Vou voltar no exemplo do doce. Muitas vezes eu tô comendo aquele doce, por quê? Porque meu corpo está desidratado, né? É um dos motivos. Que dá a necessidade de doce. Eu tô comendo muito aquele doce porque eu tô sem dormir, eu tô cansada, eu tô desequilibrada emocionalmente. Então, hora eu tô mais ansiosa, hora eu tô mais depressiva, hora eu tô com muito mais raiva. E aquele doce vai suprir aquela necessidade. Então, há um desequilíbrio aí no seu corpo, consegue entender? Então, a ansiedade, a carência, a solidão, que muitas vezes é o que as mamães trazem, né? Eu tô sozinha o dia inteiro com o bebê, eu tô me adaptando, então eu como doce para fugir dessa solidão, dessa carência, né? Dessa ansiedade até mesmo porque meu bebê não dorme. Isso é um comportamento disfuncional, entendem? É porque algo está em desequilíbrio, seja por ela não dormir, seja por qualquer outra coisa, porque a ansiedade, carência está muito ligado a medo, né? A insegurança quando a gente vai fazer análise disso. E a mesma forma, muitas vezes, esse bebê que só dorme mamando, esse sentimento pode estar ligado a medo, a insegurança, e isso muitas vezes está ligado a algo que a mamãe passou durante a gestação, né? Na gestação, no parto. Hoje eu vou me ater mais sobre a gestação, vou dar alguns exemplos, né? Porque o parto já é
uma aula à parte aqui. Então, para não ficar longo esse vídeo e você conseguir assistir com facilidade, o que é importante? Às vezes a mamãe passou por medo mesmo durante a gestação, por estresse, teve brigas. Quantas de nós, né, nesse evento pós-Covid, enfrentou alguma situação até mesmo do Covid, seja você pegou o Covid durante a gestação ou o seu marido, alguém próximo, e você sentiu muito medo ali de perder aquele bebê, ou às vezes você já tinha tido uma perda anterior, um aborto, e você sentiu muito medo de ter aquele bebê, ou tinha muito medo de ter o parto normal, ou a cesariana, né? Então, é importante dizer que esse bebê, ele sentiu também este medo, né? Eu gosto de dar o exemplo, como eu falo lá dentro do curso Durma Bem, né, que quando a mamãe tem um ataque de ansiedade, né, ali seja por motivo, ansiedade por enxoval, ansiedade para o parto, ansiedade, né, para montar o quartinho, ansiedade no próprio trabalho, estresse que continuou trabalhando e está mais ansiosa. Isso corresponde a como o bebê estivesse tomando 600 xícaras de café, esse bebê ainda no útero. Então imagina quando a mãe teve tudo isso junto, né? Um pico de medo, um pico de ansiedade, um pico de estresse maior, seja por uma opinião, às vezes, que a amiga deu, que a sogra deu, e aquilo te chateou, aquilo te magoou. É muito comum eu atender mamães que durante a gestação se sentiu totalmente carente, que acredita que o marido mudou, né? E às vezes, muitas vezes, esse marido mudou mesmo o jeito, o comportamento. A mamãe estava ali grávida, ela gostaria de um cuidado maior e ela não teve. Isso está muito relacionado ao sentimento do bebê. Então, quando nós falamos de associação de sono, quer dizer que esse bebê está em desequilíbrio em algum sentimento, em alguma emoção. E isso só vai se resolver com terapia, exatamente como eu ensino dentro do curso Durma Bem e dentro da consultoria, né? Na consultoria a mamãe tem o prazer, né? Eu consigo fazer ali junto com ela as terapias. No curso eu ensino. Então, por que esse bebê não vai dormir bem enquanto ele não tratar isso? É a mesma coisa, eu gosto de dar um exemplo, como andar de bicicleta. Esse bebê, o cérebro dele se formou assim, com esse sentimento. Então não tem como eu falar para você, desaprende a andar de bicicleta. Né? Vai precisar de um processo aí, e muitas vezes esse processo vai precisar aí de no mínimo de 90 dias de tratamento. Pode ser que esse bebê durma bem antes desses 90 dias, mas é importante fazer isso que eu falo sempre muito lá dentro do curso, fazer o passo a passo completo para poder trabalhar essa memória, para poder trabalhar esse trauma. Vou falar um pouquinho desses outros métodos, né? Que muitas vezes a mãe procura, tá desesperada e acha qualquer pessoa na internet e fala, deixa o bebê chorando que ele vai aprender, pega no colo e volta pro berço 1000 vezes que ele vai aprender a desassociar. Ele vai aprender a dissociar. Mas até que custo? Ao custo de quebrar o vínculo com a pessoa mais importante da vida dele, que é a mamãe, que é o cuidador, que é a babá, que é a sua rede de apoio que está ali ajudando, tentando fazer esse bebê dormir, que ele tem maior confiança, então eu vou deixar chorar para esse bebê esquecer o que ele passou, ele esquecer esse sentimento? Para mim não faz sentido, não sei se para você, né? Por isso que hoje nós temos tanto, hoje eu atendo também, né, bebê maiorzinho com comportamento de raiva, de birra, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, né, até alguns com um diagnóstico precoce de TDAH. Nada mais é aquele sentimento lá da gestação que foi colocado debaixo do tapete, aquele sentimento daquela associação de sono que foi colocada lá debaixo do tapete em algum momento. Esse bebê também vai mostrar em outra área da vida, não só no sono, essa área disfuncional, tá? Então, me diz aqui se está fazendo sentido, coloca aqui nos comentários. Então, o que fazer, Luana, quando um bebê tem uma associação de sono? O primeiro passo, mais importante, é você entender, fazer o diagnóstico de como foi a sua gestação, porque muitas vezes o que eu mais ouço, a minha gestação foi tranquila, a minha gestação foi planejada, né? E o meu bebê tem essa associação de sono, mas muitas vezes foi tranquila para você, mas e na interpretação do bebê?
como será que foi para ele, né? Ou até mesmo foi mesmo tranquila, mas no parto você teve um pico de estresse muito grande, ou no pós-parto você teve um baby blues muito intenso, até, né, um comecinho ali de depressão de pós-parto, que você não conseguiu se conectar. Eu dou muito esse exemplo dentro do curso Durma Bem. Mamãe tá aqui, bebê tá aqui, principalmente aí nesses primeiros 18 meses de vida. Se a minha mãe tá preocupada, se a minha mãe está ansiosa, se a mamãe está tendo dificuldade, que todas nós temos essa dificuldade natural de aceitar essa nova vida, né, pós o parto, é como se tivesse uma nuvem negra aqui, né, que impedisse esse bebê aqui de olhar e se conectar com a mamãe. Então, muitas vezes, pode ser que esse bebê não tenha um trauma de gestação ou de parto, mas ele tem uma dificuldade de conectar com essa mãe, né, já aí, bebê nascido. Então, também isso vai ocasionar esse comportamento de ansiedade. E toda vez que eu tenho ansiedade, toda vez que eu tenho medo, eu tenho o quê? Produção maior de cortisol, produção maior, né, de níveis de estresse, ou seja, esse corpinho do bebê vai ter dificuldade para relaxar, ele vai ter dificuldade para dormir, e ele vai buscar o quê? O peito, porque o peito, até os 6 meses de vida, é o único que ativa o nervo vago que fica aqui, que é o nervo responsável por ativar aí como fosse um reflexo da calma, para mim poder produzir relaxamento e dormir. Então, tudo que estiver relacionado ao nosso sistema nervoso, né, ele vai impedir esse sono, né? Mas isso é para assunto para outra aula, para outro momento, falar um pouquinho mais sobre o nervo vago e sobre o sistema nervoso, né, que é o condutor natural do sono, para esse bebê relaxar e dormir. O que eu quis trazer nesse vídeo é exatamente isso, essa reflexão. Se seu bebê tem um comportamento que ele necessita daquilo, só aquilo o ajuda a dormir, só aquilo a coisa mais importante, é o mais necessário para ele, provavelmente é importante olhar mais profundo, né, para o sentimento do bebê. Eu sempre digo lá no Instagram, tá? Inclusive, se você não me segue, tá conhecendo aqui no YouTube, vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link do Instagram. Eu sempre digo lá que todo comportamento é só a ponta do iceberg, é o que você está vendo ali por cima, né? Todo esse comportamento, ele vem de um gatilho, que esse gatilho está por baixo ali, uma necessidade não atendida. Então, antes de pensar em associação de sono, procure responder, será que realmente todas as necessidades do meu bebê estão atendidas? Será que eu sei equilibrar o dia do meu bebê com as brincadeiras certas para liberar atenção para esse sono acontecer? Será que realmente a minha gestação, o meu parto, o meu pós-parto foi de conexão com esse bebê? Será que eu realmente produzi mais dopamina? Né? Será que eu estou mais produzindo dopamina, serotonina, os neurohormônios, os transmissores que vai ajudar o cérebro desse bebê a expandir? Né? Porque se eu estiver sentindo, se eu for responder mais medo, mais insegurança, mais estresse, os neurônios, tá? Eles não vão ter ramificações suficientes para esse cérebro expandir, para esse cérebro conseguir dormir bem, tá? Então, me contem aqui se você gostou dessa reflexão, se fez sentido para você ou não, tá? E coloque também os temas, né, que você gosta de ver aqui, de assuntos para eu estar respondendo nos próximos vídeos. Um beijo e vamos dormir bem.